Homens e mulheres evoluem da mesma forma quando tem prolapso de válvula mitral? Será que o preconceito interfere nas curvas de mortalidade? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Pacientes portadores de insuficiência mitral obrigatoriamente devem ter em seu rastreio a determinação da etiologia bem definida. Isso é posto pois o manejo clínico desses indivíduos depende fortemente desse ponto de partida, pois a indicação de intervenção ao longo do tempo muda bastante se o paciente é portador de valvopatia primária ou secundária. Quando olhamos para os casos de etiologia primária, o fluxograma de avaliação parece mais simples, mas alguns pontos merecem grande atenção na nossa prática clínica diária. Dentro desse contexto, em países mais desenvolvidos, a principal causa de uma insuficiência mitral primária é a degeneração com o prolapso valvar. Nesses casos, a primeira alternativa terapêutica diante de uma indicação clara, seja por sintomas ou por repercussão hemodinâmica, é a aplastia ou o reparo valvar. Observando as casuísticas mundiais, vendo algumas diferenças significativas em relação ao gênero dos pacientes envolvidos. Um olhar menos atento acharia que homens são mais graves por serem a maioria nas coortes de pacientes operados por essa razão. Mas o que entendemos quando analisamos mais a fundo os dados é uma realidade bem diferente. Em geral, os dados nos mostram que em torno de 30% dos indivíduos que se submetem à intervenção são do sexo feminino. Ainda podemos ver que, ao serem referidas para a cirurgia, apresentam válvulas mais degeneradas, mais repercussão hemodinâmica e têm evolução pós-procedimento piores, com maior morbimortalidade no acompanhamento clínico. Tentando evitar uma leitura simples, de viés preconceitual relacionado ao gênero, precisamos buscar explicações para esses fatos. Diante da manutenção em tratamento clínico, que sabemos que não altera a mortalidade, tanto homens quanto mulheres têm a mesma evolução desfavorável, mostrando que a manifestação final da doença parece não ser diferente. Um ponto extremamente relevante é com relação aos diâmetros cavitários. Em valores absolutos, as medidas encontradas no sexo feminino eram menores do que no sexo masculino. Mas, quando indexadas para a superfície corporal, encontramos valores piores nas mulheres. Isso nos leva a crer que há uma subestimação desse parâmetro fundamental nas diretrizes quando mulheres são avaliadas clinicamente. Ao serem referidas para a intervenção, anatomicamente as válvulas mitrais das mulheres se apresentam com a doença mais agressiva e evoluída. Isso poderia ser por uma agressividade mais intensa no sexo feminino, mas, na verdade, parece reportar a uma demora na indicação de intervenção, chegando pacientes em um estágio mais avançado da deterioração do aparato valvar mitral. Isso é corroborado pelos dados gerais que temos de que as mulheres se apresentam para a cirurgia com idade média mais avançada, mais comorbidades associadas e maior grau de sintomatologia, indicando que talvez a observação de indicação antes da sintomatologia esteja sendo fortemente negligenciada no sexo feminino. Diante disso, mulheres recebem menos reparo valvar do que homens, tendo mais implante de próteses, que sabemos ser um tratamento de segunda linha, mais indicado em casos de impossibilidade anatômica do reparo. Observando dados como mortalidade, vemos que no pós-operatório, mulheres têm evoluções piores e isso pode, inclusive, alimentar um ciclo vicioso enviesado. Ao se deparar com piores evoluções, o subconsciente do cardiologista clínico tende a ponderar mais a indicação cirúrgica nas mulheres, mantendo mais pacientes em acompanhamento clínico, que sabemos ter uma pior evolução. Vale ressaltar também que comportamentos sociais podem estar envolvidos nessa questão, fora o preconceito direto. Em diversas regiões, vemos mulheres se privando de buscar assistência médica por questões sociais, como cuidar de filhos e da casa, o que altera drasticamente os resultados cirúrgicos e também evolutivos. Diante disso, algumas medidas precisam ser tomadas e alguns comportamentos alterados. A atenção quanto à indexação da superfície corporal e o uso de novas ferramentas diagnósticas mais sensíveis para encontrar casos de disfunção sistólica subclínica podem ser ferramentas extremamente úteis no acompanhamento clínico das mulheres. Discussões desses casos em ambiente de HEAR-TEAM também são extremamente válidas, pois a abordagem multiprofissional pode oferecer um atendimento que evite uma série de vieses de seleção.
Além de uma abordagem mais empática ao sexo feminino, todas essas medidas devem ser tomadas em conjunto e simultaneamente, para buscarmos, se não acabar com esse desbalanço, diminuir intensamente a desproporção na qualidade de atendimento ofertado aos nossos pacientes. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.